Olá! Olá a todos! Ai, deixa eu me arrumar aqui. Olá a todos! Boa noite! Boa noite! Deixa eu ver. Alegria, que lindo nome, gente! Alegria! Seja bem-vinda! A Cristiane Vimeo? É. Sueli, sejam todos muito bem-vindos. Lorena, Wesley, massagem da... Gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho uma convidada muito especial e como eu não sou muito craque aqui na internet, eu tenho que ficar olhando ali para ter certeza que a hora que ela vai pedir para entrar. Bom, para quem não me conhece, eu sou Margarete Signorelli. Eu sou... Ai, hoje eu tenho um abraço, um beijo muito grande para um bando de gente que eu tô morrendo de saudade. Eu sou coach de relacionamento e sexualidade, pós-graduada em sexualidade pela Universidade de São Paulo e trabalho com a técnica do EFT. Eu imagino que grande parte... Ah, já solicitou, Thelma? Solicita de novo, sai e entra de novo, porque eu não recebi sua solicitação. Ai, deixa eu ver se eu te cato de novo. Ai, meu Deus. Thelma, deixa eu pegar você. Não, não. Thelma, sai e entra de novo. E acena pra mim, daí eu te aceito, porque não recebi aqui não. Entendeu? Sai e entra de novo no ao vivo. Bom, gente, eu trabalho com uma técnica que chama EFT, Emotional Freedom Techniques, e sempre que eu começo, primeiro lugar, todo mundo que tiver aqui, pega o aviãozinho que tá ali, o aviãozinho de papel, e manda mensagem para os seus amigos para fazerem parte da nossa live, que vai ser muito legal hoje. Eu tenho uma convidada muito especial, eu tenho certeza que ela até me falou, eu vou te contar umas coisas, eu falei, para, não quero saber, só quero saber na live, porque eu acho que é muito legal a gente estar ouvindo ali, né, na hora, e sabendo o que a pessoa vai contar, porque eu não sei fingir, então eu pedi para ela me avisar na hora. Em primeiro lugar, primeiríssimo de tudo, eu quero mandar um super beijo, um super abraço, que hoje eu recebi um e-mail de uma amiga minha que se formou comigo na faculdade de enfermagem, quem não sabe eu sou enfermeira, da PUC de Campinas, e ela me mandou uma mensagem super fofa, e aí me colocou dentro do grupo da minha classe, que eu me formei em 1984. Então, em 84, a turma de 84 de enfermagem, eu quero dar um super abraço para todo mundo que a partir de hoje eu faço parte do grupo e eu estou muito feliz, muito mesmo, do fundo do meu coração. E eu tenho enfermagem, graças à enfermagem que eu consegui fazer minha pós-graduação na USP, porque se eu não fosse dentro da área da saúde eu não conseguiria. E fico muito feliz por ser uma enfermeira e ter feito essa faculdade, porque mais do que com tudo que a gente está passando, ser enfermeira é uma grande missão. E quando eu resolvi ser coach, que eu resolvi trabalhar com isso, eu percebi que trabalhar principalmente com EFT, eu percebi que o meu número 1 dos meus valores era cuidar. E veio lá da minha faculdade de enfermagem. Então, apesar de nunca ter trabalhado como enfermeira mesmo, ter saído da faculdade e não ter continuado, eu me sinto uma enfermeira porque eu continuo cuidando de pessoas com todo carinho do meu coração. Vamos lá, cadê a Thelma Jesus Maria José? Por que ela não entra? Ai, vou gritar aqui. Tô nervosa. Vamos esperar para ver se ela entra. Thelma, tenta de novo. Daniel da minha equipe. Daniel, vai lá, chama a Thelma para mim. Bom, eu quero começar hoje, a Thelma não tá entrando, logo eu vou vê-la, porque ontem, o que aconteceu? Estavam fazendo umas coisas aqui perto da minha casa e caiu a luz, né? Não é que caiu a internet, caiu a luz. E aí, eu não consegui continuar.
Mas eu quero deixar para vocês a última pergunta que alguém tinha me feito, que era assim: Margarete, eu posso fazer EFT junto com o Ho'oponopono? Eu vejo que tem gente que faz. Olha, eu respeito o trabalho de todo mundo, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando das pessoas que eu já formei terapeutas em EFT, que foram mais de 300, eu sempre digo, as pessoas, eu sou reikiana, eu faço Ho'oponopono, então eu falo assim: Margarete, posso fazer EFT com reiki na pessoa que eu tô atendendo? Eu falo, lógico, você faz o EFT e depois você termina com reiki, que a pessoa vai sair flutuando do seu consultório, vai sair flutuando do que ela vai estar trabalhando com você na internet, ou seja, onde ela estiver. Agora, os dois juntos, não dá, gente, porque EFT é foco. É impossível você conseguir fazer o Ho'oponopono, atender a pessoa, estar focada nos aspectos que você como terapeuta tem que trabalhar, focar na pessoa, entender o que está acontecendo com ela, sentir, não dá. Amo reiki, amo EFT, eu não preciso nem falar, amo o Ho'oponopono, mas cada coisa no seu lugar. Então faça o EFT da forma correta. Se você é um terapeuta, mesmo se você está fazendo EFT em você pontual, tá lindo, maravilhoso, mas se você é um terapeuta em EFT, faça o EFT da forma como que tem que ser feita, que deve ser feita, e depois você faz o Ho'oponopono ou o reiki, manda reiki para a pessoa, faça como você quiser, mas não misture as duas coisas, porque não tem nada a ver. Tem a ver? É holístico? É maravilhoso? Isso tem a ver, mas a gente tem que focar, principalmente o EFT, nós temos que focar no que a pessoa está trabalhando, tá? Para poder fazer uma coisa correta. Não tô entendendo porque que a Thelma não tá entrando. Que nervoso que dá essas coisas, né, gente? Bom, eu vou fazer porque eu fico ansiosa também, né? Não tem nem como. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma rodada para ansiedade, cada um trabalha aí a sua emoção. Vamos trabalhar nossas emoções? Então, provavelmente a maior parte das pessoas que está aqui já faz o EFT, mas qual é a emoção? Eu, super ansiosa. 2, onde é que está essa emoção no meu corpo? No meu peito. 3, por quê? Porque a Thelma não entra. E vocês podem fazer que seja pelo coronavírus, porque está demorando para alguma coisa acontecer, porque você está com medo. Então pode substituir por medo, por ansiedade, por frustração. Então você vê qual é a emoção que você está sentindo, aonde ela está no teu corpo e o porquê você vai falando o porquê. E 4, qual a intensidade? Diga a intensidade para depois você sentir quanto baixou, tá bom? Todo mundo aí de pernas descruzadas e vamos fazer uma rodada do EFT. Ponto do karatê, vou passar os pontos rapidinho. Ponto do karatê, topo da cabeça, entre as duas sobrancelhas, ao lado dos olhos, abaixo dos olhos, entre nariz e boca, entre boca e queixo, 2 dedos abaixo das clavículas e abaixo dos braços. Então vamos lá. Apesar de eu, Margarete, estar ansiosa, porque a Thelma não entra, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente e completamente. Todo mundo fecha os seus olhos, que eu vou guiando vocês, eu vou falando as minhas palavras e vocês vão substituindo pela emoção de vocês. Topo da cabeça, essa ansiedade no meu peito, essa ansiedade no meu peito, essa ansiedade no meu peito, essa ansiedade no meu peito. Ao lado dos olhos, entre as duas sobrancelhas, essa ansiedade no meu peito, 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 entre nariz e boca, essa ansiedade no meu peito, essa ansiedade no meu peito, entre boca e queixo, abaixo das clavículas, essa ansiedade no meu peito, essa ansiedade no meu peito, e abaixo dos braços, essa ansiedade no meu peito, essa ansiedade no meu peito. Respira fundo pelo nariz e solta pela boca. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do meu... Vou escrever Thelma aqui, porque Daniel, ela não tá me pedindo, eu não vejo o nome dela. O menino da minha equipe tá me dizendo que eu tenho que aceitar a Thelma. Eu aceito se ela me procurar. Thelma. Não, aqui eu tô escrevendo. Thelma. Fixar comentário, fazer uma transmissão ao vivo com Thelma. Pronto. Eita! Gente! Ela vai entrar!
Aguardando Thelma. Eba! Meu Deus! Sinta-se abraçada! Nós somos ruins de internet, viu? Olha, eu não tenho nem vergonha de dizer que eu sou. Eu sou ruim mesmo, paciência. A gente é boa em outras coisas. Tá tudo certo. Boa noite, tudo bom? Tá ótimo, deixa eu te apresentar. A Thelma é uma queridíssima. Conheci Thelma porque ela fez o meu curso Profissão EFT. Hoje somos, por incrível que pareça, nunca ainda não conseguimos nos abraçar fortemente, mas vamos nos abraçar. E Thelma é muito querida, é uma terapeuta que eu indico, é uma pessoa que eu gosto de coração mesmo, e quero que vocês conheçam. Eu vou deixar que ela fale dela mesma e depois eu faço as minhas perguntas. Se apresente, Thelma. Que bom, obrigada, agradeço a oportunidade de estar junto com você de novo, assim, tão pertinho, né, e tão distante. Quero mandar um beijo para todo mundo. Teve gente que cobrou, olha, manda beijo para mim. A Luana é uma delas, tua aluna, viu? E um beijo pro pessoal da apometria e do grupo de EFT, que tá todo mundo te assistindo, nos assistindo agora. Então, gente, eu sou formada pela Margarete, né, no Profissão EFT, trabalho também com outras técnicas, né, nem vou citar aqui agora, né, mas... Não pode falar, não tem nenhum problema. Aqui não tem limites. Tá bom, então eu sou reikiana, eu sou apômetra, né, trabalho com apometria há mais de 10 anos e sou formada na turma da Margarete de 2017, então tem aí uns 4 anos, 3, 4 anos já, né, tá fazendo. E uso muito, muito, muito o EFT na minha vida, né, foi ele que me colocou aqui, né, do jeito que eu tô agora, foi ele abriu a porta assim, falou, Thelma, tô te chamando. Né? Foi muito bom. Quem era você antes do EFT e o que mudou, né? Porque acho que todo mundo aí tá cansado de me ouvir, de saber o que mudou na minha vida, e eu queria saber o que mudou na sua vida, o que o EFT agregou, como que foi isso? Me conta a sua história um pouco. É interessante assim, né? Como a espiritualidade trabalha na nossa vida, né? Para quem acredita ou não, não tem o menor problema, porque ela atua da mesma forma. Então, eu entrei nesse caminho através do meu filho, né? Eu tenho um filho, hoje, graças a Deus, ele tá ótimo, perfeito, com 27 anos, mas ele, desde pequenininho, ele começou a ter convulsão, né? E aí você sabe, né? Quando a medicina não justifica a causa do problema, a gente busca o quê? A espiritualidade, né? Então, fui buscando, fui aprendendo, né? Frequentei o kardecismo, e daí me veio a vontade de estudar mesmo, porque eu comecei a conhecer essa vida, né? Todo esse lado da espiritualidade, buscando respostas para o que ele sofria, né? O porquê, aquela coisa, né? Por quê? Por quê? E eu fui buscando resposta. Estudei apometria, comecei a trabalhar com apometria, e aí nunca parei de buscar. Tive resultado maravilhoso dentro da apometria, ele parou de ter as convulsões, já faz mais de 10 anos, que ele não tem mais nada, e eu continuei. Então, quer dizer, ele foi a ferramenta para me colocar no caminho, né? Já era o caminho da minha missão. E só que é assim, eu sempre trabalhei para o outro, né? Então, eu trabalhava na casa, lá no kardecismo, trabalhei no centro de apometria, então eu sempre trabalhava integrando um grupo. Então, sempre tinha alguém que comandava tudo e eu só servia, né? E aí, buscando, vi um vídeo seu no YouTube, que era daquele do EFT mais básico, né? Não era o Profissão, era isso. E aí, assim, né? Fui com a tua cara. Falei, nossa, eu vou fazer. Foi aí mesmo, né? Assim,
alguma coisa em você me chamou a atenção. E aí eu comprei aquele curso na hora e eu terminei à noite porque eu engoli ele. Né? Ele não era muito longo, era algumas horas assim, mas eu fiz naquele dia, eu terminei à noite, assisti ele até o final, entrei pro teu grupo, que tinha ali um link para o grupo, entrei e comecei a fazer os tappings, né? Então, só uma coisinha, não parece uma compulsão quando a gente encontra aquilo que a gente quer? Nossa, é de gula, é de gula. Eu não parei enquanto não terminei, sabe? Terminei o curso, assim, começar a falar assim, não, eu quero mais, como que é, como que é, como que é. Você vai comendo tudo aquela informação, né? Eu acho que eu tava com fome mesmo, né? Fome da palavra, e você tava me dando palavra, né? E aí, quando eu comecei a praticar os tappings, assim, como você ensinou, né? Para dores, coisas pontuais, tal. Aquilo parece que deu uma fobia aqui dentro. E eu falava, nossa, eu posso fazer, né? Como que eu vou ser terapeuta? E aquela coisa, será que eu consigo? E batia aquela vontade e, ao mesmo tempo, aquele medo, né? Aquela insegurança. Ai, será que eu consigo? Porque eu nunca... dirigir algo, né? Eu sempre trabalhava, era uma ferramenta ou né? Então, e aí, como eu falei, eu vou fazer o EFT em mim. E eu comecei a trabalhar, então, esse medo, né? Essa insegurança. Foi. Então, eu comecei a trabalhar esse medo em mim, né? Do tipo assim, será que eu consigo? Vamos lá, eu não consigo, eu não estou preparada e, né, eu estou com muito medo. E trabalhando tudo que vinha na minha mente com essa questão, fui trabalhando em mim. E aí, qual foi a diferença do Thelma antes e do Thelma depois? O Thelma antes do EFT não tinha coragem, né? E o Thelma depois do EFT tá aqui, olha, com a cara na telinha, entendeu? Falando para sei lá quantas mil pessoas, né? E trabalhando. Então, essa foi uma transformação muito grande. E aí, quando eu conversava com você, e você falava, não, você precisa fazer a profissão, eu falei, eu já tô fazendo. E, sabe, assim... Eu acho que a primeira vez que você falou comigo, o meu irmão tinha sofrido um acidente, ele estava no hospital e eu estava em Campinas. O cavalo bateu a cabeça nele, meu irmão ficou entre a vida e a morte. E eu estava em Campinas e você começou a me contar uns resultados que você teve maravilhosos. E eu me lembro, eu me vejo saindo ali, porque ele estava na semi-intensiva, me vejo e eu falava, gente, os resultados dessa mulher, nós vamos trabalhar juntas. E foi muito legal. Foi, porque assim, aí eu comecei a trabalhar dentro do curso, né, tem o método de substituição que você passa, e aí eu falei assim, na época, nada é coincidência, né, as coisas vão sendo encaminhadas, tudo, gente, é muito maravilhoso, porque não dá errado, é tudo encaminhado direitinho, né. E aí veio a questão do filho do meu primo, né? Então, meu priminho era bebezinho, tinha 1 ano e pouco, 2 aninhos. E todo mundo, assim, muito preocupado porque o médico estava dando remédio para ele e eles não queriam dar uma medicação muito forte. Mostraram para mim o nome do remédio. Eu falei, nossa, mas por que isso? Isso daqui é anticonvulsivo, não tem nada a ver. Eu conheci a medicação, né? Aí eu falei, manda o exame para mim. Porque estavam falando que o meu priminho era autista, né? Aí ela mandou o resultado do exame, eu olhei, aí falei para minha prima, falei, nossa, isso aqui não é autismo, aqui tá mostrando que ele é surdo. Então tava lá, né, um exame de audiometria, né, na orelha direita 0 e na orelha esquerda 0. Eu falei, prima, ele é surdo. Né? Ele pode ser tudo, menos autista. E aqui tá dando que ele não escuta, porque ele não falava, né? Não falava uma palavra. Quantos e aí, 1 ano e meio para 2 anos, por aí, né? Então já era para estar falando mamãe, papai, né? Pelo menos o básico,
né? Até mais. Ele não falava nada, era sim, né? E eles atendiam ele dessa forma. Eu falei, prima, ele não vai falar porque ele não escuta. Então, como que ele vai falar, repetir, se ele não escuta, né? Aí eu falei assim, vamos lá. Peguei o EFT, nossa, método de substituição, virei um neném naquela hora e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar a questão de não ouvir. E aí eu me entreguei, como você ensina, né? Assim, se entrega. Então, eu me entreguei naquele momento, naquele processo, e aí eu comecei a sentir emoções muito fortes e muito nítidas, né? Vinham até cenas. Você trabalhou ele? Quanto tempo você trabalhou essa criança? Alguns meses. Não faz um tempo já, foi alguns meses, foi coisa de uns 3 meses, 4 meses, sabe? Trabalhando assim toda semana, né? E acompanhando como é que tá, né? Bom, quando aí brotava aquelas emoções, né? Muito nítidas, fortes, vinham até imagens na mente. É como se eu tivesse sido transportada, né? Realmente ele, né? E comecei a trabalhar essas emoções. Tudo que eu estava sentindo, que eu falava, isso não é meu, é dele, é do neném, né? Então eu comecei a trabalhar essas emoções. Eu sei que foram coisas de dias no começo, dias. A minha prima, sim, me mandou mensagem super feliz, porque o pai dele chama Carlos Eduardo, e a gente chama ele de Duda, e todo mundo chama de Duda. E, de repente, o menino solta, Duda. Entendeu? Ele soltou, Duda. Foi a primeira palavra que ele falou. Não foi mamãe, papai, nada. Foi Duda. É. E aí eu falei assim, nossa, tá dando resultado. Não, ficaram bestas, né? Pasma mesmo. Eu falei, vou continuar. Vou continuar. E ele tinha um agendamento para fazer um outro exame que ia demorar um pouco. Eu falei, vou fazer até sair esse resultado, né? Fui trabalhando, toda semana trabalhando ele. Dali ele falou mamá, daí ele falou não, daí ele falou vou, né? Sei que eu trabalhei ele alguns meses e aí eu falei assim, bom, vai lá fazer o exame, depois você me fala o resultado. Aí quando saiu o resultado foi impressionante. Ele tinha 40% de audição numa orelha e 50% na outra. Maravilha. Entendeu? Então assim, foi maravilhoso. Eu lembro que na época eu acho que eu até te mandei a cópia, a foto desses resultados. O primeiro era 0. O mesmo exame, meses depois, deu 40% em uma e 50% na outra. Hoje ele usa, hoje ele tá na escolinha já, tá com 5 aninhos, mais ou menos. E ele usa aparelhinho, né? Ele ia ter que usar até aparelho interno, tipo cirúrgico, né? Não precisou, ele está usando um aparelhinho, porque ele tem praticamente metade da audição recuperada, né? Então ele usa um aparelhinho normal, que ele mesmo coloca, ele já está acostumado, e ele fala já algumas coisas, está na escolinha interagindo super bem, também está aprendendo linguagem de sinal, mas metade da audição, eu falei assim, nossa, de 0, isso é uma glória, foi uma bênção mesmo, né? Agora eu sei que você tem um resultado para me contar, que eu falei que eu não queria saber antes, e eu estou super curiosa. E todo mundo tá, porque eu já avisei todo mundo aí também. Me conte. Tem, ó, na verdade são 2, né? Um é recente e o outro foi ano passado. Ano passado chegou um rapaz que ele nem era daqui, ele estava viajando, né? E passou por aqui, viu minha placa e marcou uma sessão. E aí ele veio com um relato que ele usava a ayahuasca, né? Porque ele estava assim meio perdido,
ele não tinha um rumo, ele não sabia se ele voltava para onde ele queria, que era o Canadá, mas ele tinha medo. E assim, ele queria um rumo na vida dele. E ele buscava a ayahuasca para entrar naquele êxtase e ter um direcionamento espiritual, né? E ele não estava conseguindo. E ele ia viajar no dia seguinte, né? Então eu só tinha uma sessão para trabalhar com ele. Eu falei, caramba, e agora? Falei, vamos lá, vamos conectar, né? Então, vamos trabalhar. Pois eu costumo trabalhar, eu coloco os consulentes deitados e eu aplico, né? Peço a permissão e eu aplico os tappings neles, né? Então, ele deitou ali, comecei a trabalhar e ele não quis. Eu percebi que ele estava meio receoso em falar assim, o que tinha acontecido que deixou ele com medo. Então, como você ensina, tem o método lá, falei, não precisa falar para mim, vamos dar um nome para isso, né? Então, vamos trabalhar nesse nome aqui, você lembra dessa situação? Lembro, ok, então vamos trabalhar em cima disso, e ele com toda a imagem que ele tinha ali, trabalhamos, menina, gente do céu, parecia que ele estava incorporando Margarete. Ele tremia inteiro na cama. Ele tremia de bater os queixos. E ele falava, não consigo controlar. Puro fluxo de energia fluindo no corpo dele inteiro, inteiro. A reação foi automática. O corpo todo vibrando, né? O desbloqueio foi tão assim grande que aquilo fluía, ele tremia, ele batia os queixos, né? Então eu comecei a trabalhar para acalmar toda aquela sensação. Aí ele relaxou tão profundamente que ele falou assim, eu nunca senti isso nem na ayahuasca. É a primeira vez que eu entro nesse estado. Ele falou assim, eu estou em êxtase, eu nunca senti essa energia. Eu falei, e como é que você tá? Ele falou, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei para onde eu vou. Eu falei, você vai para onde? Ele falou, eu vou voltar para lá, eu não tenho mais medo. Nossa, então, gente, foi um prazer, eu só tinha uma sessão, não tinha mais. Era a chance. E ele voltou. Né? Então, isso foi o ano passado. Eu falei, nossa, impressionante, porque a vida coloca cada coisa na nossa mão, cada situação, que assim, a gente não vai trabalhar todas as questões iguaizinhas que você monta aquela receitinha, não, né? A vida traz para você, olha, esse daqui você pode trabalhar. Então, vamos lá, vamos trabalhar, e deixa rolar, e deixa acontecer, e acontece. Acontece. É incrível. Eu me lembro. Oi. Só um pouquinho. Que eu contei essa semana dos terapeutas em EFT que foram para a África, né, para Ruanda, e para trabalhar com os adolescentes que fizeram parte do genocídio, que viram seus pais, né, serem assassinados, pessoas. Eles foram para fazer 3 sessões. E eles só tinham, quando eles foram fazer a primeira sessão, eles foram chamados em outro lugar na África. E eles fizeram uma sessão. E 100% daquelas crianças com uma sessão, vendo o genocídio, vendo o que tinha acontecido, eles voltaram um ano depois e 98% continuava do mesmo jeito. Então, é um presente. Como que uma sessão pode tirar um trauma tão grande? E esse moço tem essa visão, essa clareza do que ele queria fazer, porque ele só precisava ter clareza do que ele ia fazer, não é verdade? Sim. Olha, e trabalhar com criança é tão gratificante porque é tão mais fácil. Gente, adulto é complicado. A minha conclusão é criança, idoso e animal, o que acontece? Eles não têm... todo mundo deve estar achando que eu sou louca aqui, mas o EFT pode ser feito para animal, lógico que eu não vou explicar aqui agora. Mas o que acontece? Eu acho que não tem bloqueio. Então, os bloqueios não existem, então... o resultado é assim, eu vou numas velhinhas, eu vou muitas vezes, né, vê-las, e aí eu falo, quem é que tá com dor aqui? Aí, às vezes,
muita tristeza, né? Então, assim, eu não tô com dor, mas quem tá triste? Eu tô triste, tô chateada. Eu vou lá, eu faço uma rodada. Aí ela fala, tô mais chateada não. Eu falo, peraí, mas eu só fiz uma rodadinha, deixa eu fazer outra. Não, mas eu tô achando ótimo. Por quê? Porque não tem bloqueio. É É, assim. é, é, Que legal, é que verdade. legal. Criança é maravilhoso. Quando veio para mim, faz um pouquinho mais de um ano, dois irmãos, na época um estava com 4 ou 5 e o outro era 2 aninhos. Você sabe, 2 aninhos, é, ele não deixava nem eu chegar perto. Não me conhecia, né? Tava no colo da avó, ficou, não deixou nem eu relar nele. E a questão era com ele tinha crises de fúria, né? Até para tomar banho, para tirar a roupa dele, ele se machucava, inclusive, porque ele se batia em tudo, né? Então eu comecei a trabalhar com o irmão dele, e aí eu usei um termo, sabe, que veio assim, né? Como não, né? Falei assim, vamos usar uns pontinhos mágicos? Sabia que você tem uns pontinhos mágicos? Eu vou mostrar para você. E o irmão ficou olhando, o pequenininho, né? Ficou olhando eu bater, né, nos pontinhos mágicos do irmão. E daqui a pouco eu olhei assim de lado, ele tava, né? Assim, ele, sozinho, né? Aí eu falei assim, aí, Du, qual vai ser o seu pontinho mágico quando você, né, sentir essa coisinha? Aí ele escolheu um pontinho. Aí ele falou pro irmão dele, e o seu, Guel, onde que vai ser? Né, que era o Miguel. Aí ele mostrou o pontinho dele. Ele nunca mais teve crise de fúria. Gente, Ele nunca eu mais me se lembro machucou. disso, mas a gente não foi da semana passada. Você me contou desses meninos antes, não me contou? Sim, sim, Eu sim. lembro Estão disso. comigo até hoje, são os meus bruxinhos. É muito legal, é muito gostoso fazer. E idoso Rápido, e criança é rápido. muito, muito rápido. Mas conta da semana Agora, passada. isso, da semana passada é assim, ela ainda tá, né, em tratamento, né, até vou ver aí o resultado que ela tá tendo, ela pode estar até vendo, assistindo a gente, mas é um caso de fibromialgia, Hum. né. Então, nós fizemos aí uma sessão, aí eu falei, perceba agora, né, até você voltar semana que vem, é, o que a tua mente vai trazer, né? Que tipo de emoção, anota, vamos trabalhar isso. Bom, aí ela percebeu, no intervalo de uma sessão para outra, que ela tinha se recordado de quando ela começou a sentir dores, né? Ah, Então, ela identificou que aquilo poderia ter sido um gatilho, tá? Então, ela trouxe esse gatilho para trabalhar, que era a doença do pai, que levou o pai ao desencarne. Ok. E eu anotando tudo, aí ela falou assim, eu acho que aqui foi o gatilho. Eu falei assim, tudo bem, isso foi o gatilho, mas se isso foi o gatilho que disparou, essa dor já existia, né? Aí ela falou assim, é verdade, a gente foi conversando para identificar as emoções que ela sentiu com a notícia da doença do pai, e ela identificou que a mesma emoção ela sentiu quando ela ficou grávida do filho dela. Eu falei, hum. então vamos partir por aí, né? Que na emoção, fomos lá trabalhar a emoção naquela questão. Quando eu estava trabalhando a emoção naquela situação, terminou, ela falou assim, eu tô bem, só que eu vi uma coisa. Eu falei, o quê? Eu me vi num lugar escuro e eu batia desesperadamente querendo sair. E a questão era o desespero na Uau. situação. Eu falei, peraí, como foi a gravidez da sua mãe? Sabe? A espiritualidade está perto, está junto. Aí ela falou, nossa, agora você falando isso, eu lembrei
que a minha mãe comentou que quando estava grávida de mim, ela passou por isso, passou por uma situação que ela também teve medo, desespero, ela até pensou em não me ter. Entendeu? E ela sentiu aquilo, ela estava no útero. Eu falei, vamos trabalhar essa imagem, volta nessa imagem. Vamos trabalhar essa questão, esse desespero, naquela imagem que ela teve. E aí nós trabalhamos aquela imagem, aquele desespero dela batendo, ela estava batendo no útero, ela estava fechada, querendo sair, porque ela sentiu tudo o que a mãe estava sentindo na época, né? Trabalhamos aquela questão. Quando encerrou a rodada, eu falei, e aí, como é que você tá? Ela falou, nossa, eu vi uma luz assim, aquela luz foi aumentando, aumentando, e eu saí. Eu falei, você nasceu, tá tudo bem. Olha, que legal. Ela falou, nossa, eu tô tão bem, eu tô leve, né? Então, assim, foi a primeira vez que eu peguei uma questão que a pessoa teve um retrocesso tão grande a ponto de chegar no nível útero, Que louco! Nossa, e Thelma, ela que se via tão maravilha! pequena lá dentro, né? E ela se via. O interessante era que ela se via e ela sentia tudo, aquela sensação, né? Mas ela estava se vendo pequena, então imagina que era, né, muito pequenininha, talvez no começo da gravidez, num desespero, naquela escuridão, querendo sair, e depois ela viu, então, aquela luz, então você imagina que ela nasceu, entendeu? E ela saiu assim, bem, ela saiu o ar, sabe quando a pessoa sai com aquele ar renovado? Eu falei, caramba, vamos lá, vamos ver como é que vai, né, desenrolar toda essa questão. Gente, peraí, que atenção, eu tô com medo. Alguém está controlando o tempo? Peraí, deixa eu ver, porque eu não quero que isso aqui despenque a gente. Ai, não, temos meia hora ainda, tô feliz. Meu relógio que resolveu parar. Mas, Thelma, me conta uma coisa. Ai, meu Deus, cadê você? Thelma, você tá aí? Aqui, tô. Tá aí. Isso me lembra uma cliente que eu trabalhei, que eu conto para todo mundo, eu conto até no curso, que ela chegou aqui com uma dor no peito, né? Que tinha um bloqueio no peito. E eu fui trabalhando, trabalhando, e ela lembrou que a mãe a teve, só que a mãe teve depressão pós-parto e não ficou com ela não foi visitá-la no hospital quando teve, porque a mãe teve depressão pós-parto e ela ficou sozinha no hospital por um mês. Então, eu falei para ela, olha, eu não sei o que você vai fazer, você pode ficar em posição fetal, sei que você vai, se você quiser, você deita no sofá, e trabalhamos, e ela não voltou, só foi uma sessão, e ela mandou um recado para mim dizendo, era um buraco, o buraco no meu peito foi tapado, porque ela chegou com uma queixa de que ela tinha um buraco no peito e se sentia sempre sozinha, sempre sozinha, sempre sozinha. E eu tô com uma criança que também tem problemas de dormir, não consegue dormir, não consegue dormir. E a mãe me citou também que a mãe quase morreu no parto. Então ela ficou 21 dias sem estar com a mãe. E quando ela relata que ela não consegue dormir porque ela tem medo, ela fala, eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de se eu ficar aqui sozinha, minha mãe não vai aparecer. Então, é muito do que ela passou quando bebê. Então, olha. E isso são memórias, né? Você já deve ter tido muitos casos em que vinham as memórias, você faz o EFT e a pessoa lembra de eventos, lembra de coisas que estão relacionadas àquela queixa dela. Sim, principalmente eu acho interessante casos de depressão. Eu tive 2 casos assim que para mim são exemplos mesmo, né? E eu cito sempre que eu tenho uma oportunidade, eu cito porque as 2 pessoas para mim são exemplos também, né? Acabam se tornando até amigas, né? Então é uma coisa muito linda, né? A primeira, ela veio, o marido trouxe. Gente, ela só chorava. A gente sabe, né? Caso depressivo. E aí a gente começou a trabalhar
E ela foi voltando no tempo, voltando no tempo, voltando no tempo, até que ela era jovem, bem mais jovem, né? Do dia que ela estava ali, da idade dela, era mais jovem, e ela identificou que quando a mãe morreu, né, parente fala isso, fala aquilo, você tem que, 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 e aquele peso, e ela foi se deprimindo, e ela estava em tarja preta, depressão. Falei, bom, vamos trabalhar toda essa memória. Sei que a gente terminou, foi uma sessão, que eu falo para você, o EFT tem uma coisa muito boa, vai ter que ter uma rotação bem grande, porque você às vezes você trata o paciente com uma sessão, ele não precisa voltar mais, né? Foi uma sessão, ela secou, abriu um sorriso até aqui. Moral da história, ela voltou para a escola, fez o supletivo, hoje ela é terapeuta. Ela veio aqui uma vez só. Ela se formou em aromaterapia e ventosa terapia. Hoje ela é terapeuta. Em uma sessão, ela saiu da depressão e da medicação. Que loucura. Né? E a outra, eu até tratei ela no dia que eu fiz um outro vídeo, né? Que eu fiz contando um caso também. Essa consulente, a Ju, também foi um caso impressionante de depressão, que ela saiu, em uma sessão ela saiu do remédio, e eu lembro também que era uma palavra e 10 minutos de choro, uma palavra, 10 minutos de choro, né? E aí quando acabou a sessão, ela estava leve, aí ela falou assim, quando que eu volto? Aí eu falei assim, você tá bem com essa questão? Fecha os olhos, pensa de novo, né? Ela, não, tá tudo bem, eu entendi, tá tudo resolvido. Nossa, tem coisa que eu nem lembro mais, né? Eu falei, então, por essa questão, você não volta. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, você volta se você tiver outra questão para trabalhar. Essa que você me trouxe, por essa você não volta. Mas como? Eu estou há 3 meses trabalhando com psicólogo e ele fala que é isso e a gente fica trabalhando isso e ele não chegava e você me fala que com uma sessão eu não preciso voltar mais. Eu falei, fecha os olhos. Lembra da questão. Como é que tá? Ela falou, eu não sinto nada. Eu falei, então você não volta. Ela saiu do remédio. Ela deu uma guinada na vida dela, ela estava afastada da escola, que ela é professora, ela voltou da aula, né? E ela ficou meses, assim, tendo vida normal, só que ela mudou toda a vida dela, deu uma guinada. E aí apareceram questões, né, que ela tinha que trabalhar, porque ela estava numa rotina independente, ela mudou até o casamento, ela acabou com o casamento. Ela enxergou um monte de coisa que ela não estava enxergando. E aí, então, estar tocando a vida literalmente sozinha, né? Aí apareceram alguns medos, né? E ela voltou para trabalhar medo. Ok, vamos trabalhar, trabalhamos. Como é que tá? Nossa, agora tô bem. Beleza, foi embora. Quando ela voltou para fazer o vídeo, né? Era dia de tratamento dela, eu falei, vou gravar o atendimento dela. Ela me chega aqui, cabelinho cortado, todo caracolzinho, de maca. Falei, Ju, você tá fazendo regime? Ela falou, não. Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, depois da última vez que a gente trabalhou, eu emagreci 15 quilos. Eu falei, não, peraí, vou procurar a tua ficha. Peguei a ficha dela para saber o que a gente tinha trabalhado, porque eu não lembrava mais, já fazia meses, né? Era medo. Eu falei, Ju, a gente trabalhou medo. Proteção. Exatamente, medo se protege, né? Proteção, gordura. Eliminou o medo, ela eliminou 15 quilos naturalmente. Ela estava bem de saúde, sem fazer dieta nenhuma. Inclusive, ela com mais disposição entrou na zumba. E emagreceu 15 quilos assim. Eu falei, nossa! E ela mantém, ela tá ótima. Cara de mocinha, entendeu? Voltou trabalhando
protocolo, né? Por exemplo, se a pessoa chega para mim, como muitas pessoas já chegaram, olha, aconteceu isso, sofri um abuso, ou como eu mesmo cito no curso, a mãe que me procurou com um menino de 16 anos que tinha sido assaltado e a mãe falou para mim, ele está na energia do medo. Eu sei que ele está na energia do medo. Quando eu fui trabalhar com ele, 16 anos, eu falei, esse menino vai me jogar para fora do quarto dele, porque eu fui na casa dela. Falei, ele vai me jogar. Imagina, foi maravilhoso, ele foi super receptivo e ele estava na energia da culpa. Que ele tinha culpa porque ele foi assaltado e, além de tudo, estragaram a bicicleta dele. Quem ia ter que pagar a bicicleta era a mãe e o pai, e ele ficou com uma culpa. Quando eliminou, acabou, eu não tinha mais o que fazer ali. Eu não tinha. Como, por exemplo, vem pessoas que falam, olha, eu tenho um negócio no meu peito, eu não consigo resolver. Então, nisso você faz mais questões para saber aonde está chegando. Mas eu percebo que eu tenho muitas, mas graças a Deus, dezenas e dezenas de psicólogas que se formaram no Profissão EFT, e elas falam, Margarete, o processo fica mais curto, porque leva para os eventos que a gente tem que trabalhar e que, Thelma, não sei se as pessoas que você trabalha têm esse olhar, mas as pessoas que eu trabalho, que trabalham evento, as pessoas ficam assim, procurando no cérebro. Quando você trabalha um evento X. Eu falo, o que você está sentindo quando você fala o nome do evento? Esse evento não me pertence mais. Isso não, eu estou contando a história de outra pessoa. Então não tem mais a emoção, não tem mais o cortisol, não tem mais a adrenalina, não tem mais os resultados no corpo ou em qualquer órgão que tenha aquele resultado para aquele evento que ela sofreu e que aquilo trazia bloqueios, medos, às vezes doenças crônicas. Sim. E aquilo desaparece, a pessoa fala, isso não me pertence mais. Parece que essa frase, eu falo, gente, parece que um liga para o outro para contar que isso não me pertence mais. É impressionante. Eu acho engraçado que também, às vezes, a imagem fica fragmentada. Ela tem a cena e aí perde um pedaço, perde outro pedaço, que eram os pedaços que tinham gerado aquele bloqueio, em algumas situações eles se apagam. E é engraçado que em questão de minutos, né? Ela tem a cena todinha, daqui a alguns minutos a cena já está fragmentada, ela não tem mais aquilo na mente. É impressionante. E já aconteceu também da pessoa ter toda o evento, né? E depois da sessão, o evento mudar, impressionante. Já aconteceu isso com você? Como assim? Mudar o que? Já mudou de... Por exemplo, a pessoa estava vendo, né? Então tinha uma cena ali do passado e de repente ela se via parada, né? Assim, ela não conseguia ir nem para frente nem para trás. Parada. E assim ela estava na vida dela, parada, estagnada. E aí, quando a gente começa a trabalhar o evento, porque tinha uma emoção, um medo, né, alguma coisa que estava ligado ali, que veio aquela imagem com a emoção que ela relatou, a gente começou a trabalhar o evento, daqui a pouco ela falou assim, nossa, eu saí. Uau. Então, quer dizer, na imagem ela estava parada. De repente, na mesma imagem, ela conseguiu se mover. Entendeu? E nisso que ela se moveu na vida também, ela fluiu. Então, é incrível como a mente é maravilhosa. Eu tenho uma que é uma que dá testemunho lá, acho que é Maria o nome dela, uma fofa. Se eu pudesse abraçá-la, mas foi pela internet. E ela contando que eu acho que foi o dia que a mãe morreu. E ela era pequenininha. E ela fala, olha... Eu procurava minha mãe e não achava, porque a casa estava toda escura, E eu fui trabalhando cada aspecto. E ela chorava, ela tinha que nem um lençol, assim, que ela só enxugava as lágrimas. Aí ela fala assim, eu não estou mais sentindo nada. E agora tem luz, a casa não estava escura. Olha que louco, ela falou, eu a vida inteira pensei naquela casa escura, mas a casa não estava escura, tinha luz. E aí ela chorava mais, e eu falava, pelo amor de Deus, você está chorando? Ela falava, não, é de emoção. E eu falava, ai, que coisa legal. E já tive muita gente, e eu mesma, eu adoro testar em mim. Já vi uma imagem que eu não gostei, eu falei, ai, que bom, vou testar o EFT. E eu mesma fiquei fazendo em mim. A sensação que eu tenho hoje, quando eu lembro da imagem, é de um quadro que foi pintado, e a tinta está fresca e alguém fez assim.
Então, Vou. eu não consigo mais ver a imagem. E também uma que eu cito muito, que é uma menina que começou a ter um ataque de pânico depois que a funcionária dela caiu e tinha muito sangue no chão. Isso eu tenho relato de muitas pessoas que já passaram por mim. E aí, depois dela ver todo aquele sangue, ela começou a ter ataque de pânico, não conseguiu mais ir para a escola, tudo. E ela olhava depois da sessão e ela falava assim: eu não consigo mais ver o sangue. Quer dizer, aquilo que desencadeava a emoção nela e que desencadeava toda aquela liberação da energia nela e que a prejudicava, ela não conseguia mais ver, então tinha sido totalmente neutralizada. Então não tinha emoção, não tem imagem, não tem emoção. Então é muito louco, né, Thelma? E fala assim, Nossa. nossa, eu tô tão empolgada com EFT. Não dá para não ser. Não, ó, e o resultado é muito rápido. A gente vai lembrando assim, não, deixa eu contar isso daqui, porque ela não sabe ainda. No dia que tava, a equipe estava aqui, que eu estava filmando, e aí era um caso interessante da própria equipe, né? Um deles tinha medo de altura. E eles estavam para se mudar para um apartamento e só não tinham se mudado ainda porque dos rapazes não sei, 10º andar, então ele não conseguia nem entrar no apartamento, né? Só que ele não tinha uma memória assim dele ter caído, nada. Ele até falava que de criança ele brincava, subia em árvore e tal. Ele não sabe por que ele criou esse medo. Eu falei, então tá, se você não tem nenhum evento pra gente trabalhar, vamos criar um. Falei assim, vamos criar um, né? Porque eu lembro que você fala assim, né? Não tem, então inventa, né? Cria ali, né? Aí eu falei assim, vamos lá pro apartamento, né? E aí ele entrou no apartamento tal. Quando ele olhava assim, imaginava que ele estava vendo a sala com uma sacada, ele parava ali. Ali, então a gente começou a trabalhar aquele medo, aquele medo, aquele medo, aquele medo. Aí eu falei assim, agora vai, né? Vai de novo. Aí ele foi, né? A gente trabalhando até que ele chegou, ele se viu na sacada do apartamento e olhou para baixo. E eu falei, aí? Ele falou, tô tranquilo. Eu falei, ok. Passa a cena de novo, entra lá, abre a porta, vai no apartamento, vai na sala, vai na sacada. Ele foi. E aí? Ele falou, não, tá tudo bem, tô tranquilo. Naquela semana eles se mudaram e ele foi pro apartamento. Porque eu perguntei, e aí, fez a mudança? Fez, tá tudo bem, ele não tem medo. Falei, olha, foi de bônus. Foi muito boa. Quanta história boa. Bom que você não me contou antes, que eu tô sabendo agora. É tanta coisa, né, que aí a gente vai lembrando aos poucos. E, de novo, uma sessão. Então, quer dizer, tem coisa que basta uma vez. Você trabalha na pessoa, resolve um monte de coisa. E coisas que estão ligadas, como você ensina, por isso que é muito importante prestar atenção nisso, né? Quando você trabalha um pilar que é muito forte, e existem outros menores que estão ligados a ele, você trabalha aquele pilar, os outros de alguma forma vão mudar. Alguma mudança tem. Entendeu? Tem coisa que se resolve, porque eu tive pessoas que conseguiram resolver mais de uma questão, trabalhando uma questão, as outras, né, foram se resolvendo e outras enfraquecem muito. Né? Então, quando você vai reavaliar aquilo, né, se aquele medo estava 7, aquilo agora só tem 2. Então, é uma coisa que nem afeta a pessoa. Né? Ela consegue lidar, assim, a vida muda, de alguma forma muda. Na hora, tem pessoas que têm aquela sensação naquela situação, naquele evento, mas eu sempre falo, presta atenção em você, porque alguma coisa em você já mudou, não é só isso, né? Porque sempre tem alguma coisa ligada. Então, para ela aprender a se olhar. E sabe o que eu acho, Thelma? Todas as pessoas até hoje, que tem muita gente que não quer ser terapeuta, então adquire ou aprenda EFT e tem um preço, não estou fazendo propaganda do curso aqui não, gente, mas estou falando, é um preço simbólico, mas porque quer aprender o EFT pontual para aplicar no dia a dia, não quero ser terapeuta, não faz mal, tá ótimo. Então é para
maior número de pessoas no mundo. Hoje, mais de 20 milhões de pessoas fazem EFT. Eu estava passando aqui os dados científicos no PubMed, que é a plataforma dos médicos ligada ao Medline, que só aceita os dados científicos comprovados, ou, olha, eu não vou dizer hoje, porque eu não olhei hoje, mas antes de ontem que eu fiz a live, tinha 799 trabalhos do EFT. Em PTSD, que é estresse pós-traumático, ansiedade, depressão. Então, não tem como, porque é comprovado cientificamente. Então, fala, isso é uma técnica assim, meia... Não, gente, tá lá, o PubMed não aceita se não for. Então, e não dá para não se empolgar, porque você consegue ajudar as pessoas, e mesmo, bom, eu não sei, eu imagino que você faça em você quase todos os dias. Faço. Inclusive, quando o ano passado também eu sofri uma distensão na panturrilha, e aí naquele dia eu tinha que atender uma pessoa, eu falei assim, não, eu não vou deixar de atender porque ela precisa, e eu tava com dor, tava queimando. Eu sentei, eu fiz algumas rodadas de EFT para aquela dor, eu consegui andar, eu consegui ficar em pé do lado dela, trabalhando, o tempo do atendimento dela todinho, porque pontual é uma coisa que a gente sabe, né? Ele depois, porque eu tenho que trabalhar o que, né, gerou aquilo, mas naquele momento eu consegui atender ela porque sanou a dor, né, o tempo suficiente para eu fazer o atendimento dela. Então, é uma coisa assim, é muito bom mesmo, porque seja pontual, seja com profundidade, ele ajuda no que está precisando. O tempo está acabando? Então, eu odeio quando me despenca. Deixa eu só falar uma coisa. Quem está aqui, que quiser entrar no WhatsApp, o mini curso gratuito vai começar segunda-feira. São 4 aulas. E daí, na última aula, quem quiser participa da minha próxima turma do Profissão EFT. Então, o mini curso começa segunda-feira, são 4 aulas. Quem não entrou ainda, entra aqui embaixo, na minha bio, você clica lá. Não consegui entrar na bio, porque tem um monte de gente que não consegue, e eu não culpo, porque eu também, tecnologicamente, estou péssima. Aí me manda um direct, que eu te mando o link do WhatsApp. Aí você entra no grupo do WhatsApp, onde você vai receber todas as lives. Amanhã eu vou falar sobre como se destacar no mercado, trabalhando e ganhando dinheiro e ajudando pessoas, trabalhando com EFT online ou presencial. E depois de amanhã, os pontos do EFT, por que falar o negativo? Thelma, eu quero te agradecer do fundo do coração. Muito, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Thelma é apômetra, né? Apômetra, trabalho com apometria. Trabalha com apometria, dá os seus canais, dá como te encontrar. Eu tenho maior confiança no trabalho da Thelma, amo de paixão, por isso que eu a convidei para cá. Muito obrigada pela sua generosidade e por partilhar com a gente tantos resultados bons. Muito obrigada mesmo. Ai, obrigada. E eu quero deixar... Tá, thelmaterapeuta.com.br, Thelma Terapeuta no YouTube, né, e no Instagram. E eu quero deixar... Thelma com TH, terapeuta tudo junto. Uma mensagem que, assim, isso me bateu muito forte. Falei assim, não, calma, eu vou falar. Gente, não tenham medo, porque se tiver medo, faz que nem eu, trabalha o EFT, o medo vai embora. Uma coisa é certa, quando tem aquele chamado aqui, ó, chamado para trabalhar, o chamado no coração, vai, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, se capacitem, porque todo mundo é escolhido. Tá aqui, ó, sente o coração. Vocês serão ótimos terapeutas. Obrigada, querida. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Tudo de melhor para você. Obrigada a todos. E amanhã eu estou de volta aqui às 21h. Beijo a todos. Muito obrigada. Todo mundo.